Olá, a história econômica de Portugal, ao longo de impressionantes 9 séculos, parece se mover como um pêndulo. É um movimento constante, que vai e volta entre a escassez de recursos dentro de casa e a busca por uma riqueza imensa lá fora. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nesse ciclo, que se repete com expansão e crise, para tentar entender não só o passado, mas principalmente o presente do país. E essa frase, ela resume tudo, né? A ideia de um pêndulo é a chave para a gente entender essa jornada. Pensem nesse balanço constante. De um lado, as limitações de um país relativamente pequeno na Europa. Do outro, uma busca incansável, quase uma vocação, por riquezas que estão além das suas fronteiras. É essa dinâmica que vai definir tudo o que a gente vai ver a seguir. E essa dualidade nasce da própria geografia. Olha só, em terra, Portugal sempre esteve ali, espremido pela Espanha, uma potência muito maior. Isso limitava bastante as opções. Mas aí você olha para o outro lado e o que tem? O vasto Oceano Atlântico. E para Portugal, o oceano nunca foi uma barreira. Pelo contrário, foi a grande avenida, a única saída real para a prosperidade e para o poder. Bom, então vamos começar essa viagem pelo primeiro grande ciclo, a Era dos Descobrimentos. Um período de uma riqueza que é até difícil de imaginar hoje, vindo primeiro das especiarias do Oriente e depois do ouro do Brasil. E por mais de 200 anos, Portugal controlou o comércio de algumas das mercadorias mais valiosas do mundo. Tudo começa em 1498, com a chegada à Índia, que abriu a Rota das Especiarias. De repente, Lisboa se transforma num dos centros comerciais mais ricos e importantes do planeta. Mais tarde, o foco muda para o açúcar do Brasil e, no final do século XVIII, a descoberta de ouro em Minas Gerais inicia um novo ciclo de riqueza inacreditável para a coroa portuguesa. Só que toda essa riqueza que jorrava de repente, ela veio com um efeito colateral, um custo que não era óbvio na época. Os economistas hoje chamam isso de doença holandesa. E dá para dizer que Portugal sofreu de uma versão bem precoce desse fenômeno. E aqui que está o grande paradoxo da história. Todo aquele ouro, todas aquelas especiarias, em vez de fortalecer a economia interna de Portugal, na verdade, a enfraqueceram. Por quê? Porque com tanto dinheiro entrando, ficava muito mais fácil e barato simplesmente comprar tudo de fora. Tecidos da Inglaterra, trigo da França. A agricultura e as pequenas manufaturas locais não conseguiam competir e foram abandonadas. O dinheiro entrava, mas saía quase que imediatamente para pagar por essas importações. Criou-se uma prosperidade que era puro brilho, mas perigosamente frágil. Certo, mas e aí? O que acontece quando a fonte de toda essa riqueza externa, de repente, desaparece? Para responder isso, a gente precisa avançar para o século XIX e ver como essa história se desenrola. O ano é 1822. A independência do Brasil não foi só uma perda política, foi um choque econômico catastrófico. Da noite para o dia, Portugal perdeu sua principal fonte de renda, seu mercado protegido. O país foi forçado a se confrontar com a sua realidade europeia, a de uma nação pequena e com uma economia muito subdesenvolvida. A resposta a essa crise foi uma tentativa quase desesperada de correr atrás do prejuízo e alcançar a Europa, que já estava em plena Revolução Industrial. O plano, conhecido como fontismo, era basicamente modernizar o país na marra, construindo ferrovias, estradas, pontes. Mas como pagar por tudo isso? Com empréstimos. Muitos empréstimos estrangeiros. Na prática, foi trocar a dependência da colônia brasileira pela dependência dos banqueiros de Londres e Paris. E este gráfico, ele ilustra o custo humano de tudo isso de uma forma impressionante. No final do século XIX, por causa da má nutrição e das condições de vida precárias, a altura média dos portugueses era a mais baixa de toda a Europa. A altura de uma população é um indicador muito poderoso do desenvolvimento econômico e do bem-estar. E aqui, o sinal era claro. Portugal não estava convergindo com a Europa, estava ficando para trás. E no final, a conta chegou. O modelo de modernização financiado por dívida simplesmente entrou em colapso. Uma crise financeira internacional fez o crédito desaparecer e o país não conseguiu mais rolar suas dívidas. O século XIX, que começou com a perda do Brasil, terminou com o país em bancarrota e com sua credibilidade internacional abalada. Com a virada para o século XX, veio também uma mudança política radical e, com ela, um modelo econômico completamente diferente. A ordem agora era se fechar, olhar para dentro. Sob o regime de Estado Novo de Salazar, o pêndulo inverteu completamente o seu movimento. A prioridade máxima, quase uma obsessão, era a estabilidade financeira. A economia foi fechada e passou a ser rigidamente controlada pelo Estado. Através de uma política chamada condicionamento industrial, o governo basicamente decidia quem podia ou não abrir uma nova indústria.
Isso eliminava a concorrência, criava monopólios protegidos e, ao mesmo tempo, os salários eram mantidos artificialmente baixos para supostamente ajudar nas exportações. E, ao mesmo tempo que a economia interna era controlada com mão de ferro, uma fatia gigantesca do orçamento do Estado ia para um único lugar: as caríssimas guerras coloniais na África. Esse esforço gigantesco para manter o que restava do império acabou drenando recursos que poderiam ter sido investidos aqui, em educação, em saúde, mantendo o país atrasado em áreas fundamentais. Mas e aqui vem mais um dos grandes paradoxos portugueses. No meio desse regime fechado, algo aconteceu. Em 1960, Portugal entrou na EFTA, uma espécie de bloco de livre comércio europeu. Essa abertura forçada obrigou a indústria a se modernizar para competir. E o resultado? As maiores taxas de crescimento da história do país. Foi um período de crescimento acelerado que aconteceu ao mesmo tempo em que milhões de portugueses deixavam o país em busca de uma vida melhor. A Revolução de 25 de abril de 1974 mudou absolutamente tudo de novo e colocou Portugal num caminho que parecia ser definitivo, o da integração total na Europa. E com a entrada na Comunidade Econômica Europeia, em 1986, o pêndulo balançou com força total para o lado de fora de novo. O que se seguiu foi um influxo massivo de dinheiro, os chamados fundos estruturais. Foi uma verdadeira chuva de dinheiro europeu que modernizou o país a um ritmo impressionante. As autoestradas, as pontes, as escolas, muita da infraestrutura que se vê hoje em Portugal foi financiada nesse período. E depois dos fundos veio a adesão ao euro. E isso pareceu um novo boom, uma nova era de ouro. De repente, o crédito, que sempre foi caro e difícil em Portugal, se tornou muito barato e acessível para todo mundo. Famílias, empresas e, claro, para o governo. As taxas de juro despencaram para níveis nunca antes vistos. Mas o padrão histórico se repetiu de forma assustadora. O dinheiro fácil, em vez de ser investido para modernizar a indústria e aumentar as exportações, foi canalizado massivamente para o consumo e para a construção. O país começou a importar muito mais do que exportava, perdeu competitividade e a dívida, tanto pública quanto privada, explodiu. Quando a crise financeira global de 2008 chegou, o modelo simplesmente ruiu, levando diretamente ao pedido de resgate internacional em 2011. E isso tudo nos traz aos dias de hoje, ao ciclo econômico mais recente. Um ciclo que, à primeira vista, parece bem diferente, mas que levanta questões muito familiares. Depois da crise da dívida e do resgate, a recuperação da economia portuguesa veio de uma nova renda externa, o turismo. O setor simplesmente explodiu. Foi o grande motor que tirou o país da recessão e que criou muitos empregos. Mas o modelo repetiu algumas características do passado. Criou uma dependência enorme de um único setor, gerou muitos empregos de baixos salários e baixa qualificação e ainda por cima causou uma crise imobiliária com a subida vertiginosa dos preços das casas. Então, aqui está o ponto crucial. Embora a fonte da riqueza tenha mudado, não são mais especiarias, não é mais ouro, agora é o turismo, a estrutura econômica fundamental, aquela que depende de um motor externo para funcionar, essa estrutura parece permanecer exatamente a mesma. E essa frase nos traz de volta ao desafio central que atravessa esses 900 anos de história. Essa dificuldade crônica, quase uma maldição, de pegar a riqueza que vem de fora e usá-la para construir algo sólido, sustentável e produtivo dentro do próprio país. A fonte da renda externa muda, mas o desafio de como usá-la, esse permanece. E assim, o grande desafio continua a ser o mesmo. Será que, dessa vez, esse último boom pode ser usado de uma forma diferente para finalmente construir uma economia interna que seja mais resiliente, mais inovadora? Ou será que Portugal está, de alguma forma, destinado a repetir o seu ciclo histórico? A verdade é que a resposta para essa pergunta está sendo escrita neste exato momento.